Para nós realizarmos o temporizador utilizando o MSP e os LEDs de 7 segmentos, a gente vai ter que utilizar um esquema chamado multiplexação. Isso permite que a gente utilize uma quantidade menor de saída do microcontrolador e, além do que, permite economia e que a gente trabalhe com uma corrente nominal um pouquinho mais baixa. Para vocês entenderem, em vez de os 3 blocos de LED acenderem ao mesmo tempo, cada LED vai acendendo e apagar num determinado momento. Então o primeiro acende, depois ele apaga e o segundo acende, depois ele apaga, o terceiro acende, ele apaga e acende o primeiro de novo. Com isso, eu vou ter cada LED acendendo e apagando uma única vez, só que numa frequência muito alta. Então, para os nossos olhos, vai parecer que os 3 estão sempre acesos, porque não dá tempo de ele perder o brilho. Monta esse esquema, lembrando de obedecer as ligações do A ser no P10, B ser no P11 e assim por diante. E o P20, P21 e o P22, eles vão ser aqueles que vão ligar e desligar os nossos blocos de LED. Aqui uma sugestão para a ligação é que vocês utilizem um LED luminoso aqui na entrada da tensão. Com isso, vocês vão evitar que tenha algum retorno que possa aí acabar acendendo um outro LED aqui do nosso bloco sem a devida necessidade. Então é uma saída bem interessante colocar esse LED, além do que fica didático, que vocês conseguem ver a hora que ele liga. Aqui no programa então a gente tem a inclusão da biblioteca básica, daí três variáveis, aí a unidade, a dezena e a centena. Nós vamos estar desabilitando o watchdog. Depois a gente faz a ajustagem da frequência para 1 MHz e vamos colocar daí o output direction para as nossas saídas, e tanto P1 quanto P2, e aí depois a gente vai apagar o sinal. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com um LED de 7 segmentos de ano do comum, então quer dizer que o nosso MSP ele vai fornecer o terra e a tensão vai ser fornecida aqui direto pela ligação comum. Então quando isso aqui estiver em sinal alto, ele vai apagar, e quando ele estiver em sinal baixo, aí ele vai conduzir. Então quando for 0 ele desliga, quando for 1, aliás, quando for 0 ele liga, e quando for 1 ele desliga, porque a gente está trabalhando com o ano do comum. Aí feito isso, eu vou deixar aqui um bloquinho de testes. Então se vocês quiserem tirar aqui a marca de comentário para testar se cada bloco está acendendo os números conforme a necessidade, né, desde o 0 até o 9, os 3 blocos. Aí depois a gente aqui está configurando o timer, então ele está recebendo o TACL2, que é a fonte do clock, o ID2, que é o divisor, e o MC, que é o modo de controle, que pode ser stop, up, contínuo e assim por diante. Aí a gente vai estar trabalhando com o hexadecimal referente a 100.000, no caso aqui vai ser 25.000, vezes 4, que é o divisor de 4, então 100.000, 100 milissegundos. E aí depois esse comandinho aqui que habilita a interrupção. O outro comando que limpa a interrupção, ele habilita a interrupção do meu timer e depois ele limpa o flag. Aí eu vou entrar na multiplexação, então um for infinito, né, vou ter aqui um loop infinito, e aí ele vai utilizar o switch case. Para cada situação ele vai apagar o LED, é importante que ele primeiro apague os LEDs, depois ele vai desabilitar a saída de qualquer bloco de LED, e aí por fim ele vai configurar quais são os LEDs ali que tem que acender. Por último, ele acende o bloco como um todo, e aí enquanto ele fizer o próximo processamento, ele está com aquele LED, com o bloco que a gente configurou anterior aceso. É importante que vocês obedeçam essa lógica, porque se você coloca, por exemplo, esse P2 out em cima do switch case, ele vai começar a acender LEDs que não deveriam ser acesos. Aí faz a mesma coisa para os 3 blocos, só um detalhe, né? Quando a gente chega aqui no 10, aí a unidade ela zera e soma 1 na dezena. Na dezena vai zerar a dezena e vai somar 1 na centena. E a centena simplesmente volta a zero, porque nós só temos 3 mostradores de LED. E aí por último eu entro daí na minha interrupção do timer. Quando eu entro na minha interrupção do timer, ele agrega 1 à minha unidade e zera a flag de interrupção. E aí é só rodar o programa que ele vai funcionar direitinho.